Bem-vindos de volta. Nessa aula a gente vai fazer a formatação, criar, na verdade, e fazer a formatação do nosso formulário. Então, a primeira coisa, né, eu tenho já um elemento aqui, eu preciso no HTML colocar todos os elementos. Então, é isso que a gente vai fazer. Aqui a gente já tem uma seçãozinha aqui para o nosso form. No nosso form, eu joguei aqui, né, automaticamente ele jogou um action, mas a gente pode ter outras duas propriedades. Todo form, ele tem um name, ele vai ter também um método, e aquele, né, que acabou sumindo aqui, que seria o meu action. Basicamente, o name é o nome do meu formulário. Então, quando eu for enviar as informações, é por esse nome que ele se baseia. Método em method, né, é o método de envio, que pode ser get ou post. Resumidamente, no método get, ele envia as informações todas visíveis ali no URL e no post ele encapsula isso e elas passam transparente. A gente não consegue enxergar. Em action é para onde, para que arquivo que a gente está mandando essas informações. Então, basicamente, essas são as três propriedades de um formulário. Como aqui a gente está mexendo só com o front-end e isso ainda não importa para a gente não vai preencher nenhuma dessas informações. Então, vamos para os nossos elementos do formulário. Então, a gente vai ter aqui um label com um form, né? O form seria o nome desse elemento e se ele for o mesmo do ID do input, esses dois criam um vínculo. Quando a gente clica no label, ele já vai colocar o cursor do mouse para a gente piscando ali dentro do nosso input. Então ele faz essa referência. Isso é bom também por questões de acessibilidade. Conforme o usuário vai dando tab, ele vai lendo o que está no label, só que o que está onde o cursor está ativo é dentro do input. Então, vai ler esse nome e o cursor vai estar piscando ali, né, pronto para uma digitação dentro do input de nome. Então, isso é muito importante que a gente faça essa configuração. Aqui, esse texto é o que vai aparecer para a gente na tela, é esse texto que está aparecendo aqui fora. O campo de embaixo aqui é o input. Eu disse que ele é do type text, ou seja, a gente vai poder digitar qualquer coisa dentro dele. Ele tem também um name. Esse name vai ser o que vai fazer a vinculação do conteúdo que está dentro daquele input com um nome. É como se fosse o nome de uma variável, né? O nome da variável e o valor é o que está dentro do input. Então ele faz essa referência. Isso é bem importante, bem interessante aqui. E só para finalizar, a gente pode colocar um placeholder. O placeholder seria esse textinho que aparece aqui dentro, tá vendo? É um texto indicativo. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no Figma, né? Nome e sobrenome. Perfeito. Então, o nosso primeiro elemento, ele está pronto. Se a gente for olhar o segundo, ele é muito parecido. Então, eu vou vir aqui, selecionar tudo, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Porém, o texto que vai aparecer escrito lá é e-mail, tá? Então, o nome aqui vai ser e-mail, o ID vai ser e-mail, o name também vai ser e-mail e o type, por coincidência, é e-mail. Quando a gente deixa o type text, eu posso digitar qualquer coisa ali dentro. Quando eu deixo um type e-mail, ele só vai me permitir que eu digite e-mails. Ou seja, ele já vai fazer uma validação para ver se tem o arroba, se tem o ponto, alguma outra informação. Então ele faz uma validação de nome, arroba, texto, ponto, alguma coisa. Isso já ajuda um pouquinho ali no nosso preenchimento, tá bom? Perfeito, então eu já tenho aqui os dois campos, vamos dar uma olhadinha, os dois campos estão aparecendo, não está ainda do jeito que eu quero porque eu ainda não estou trabalhando com o CSS. E se a gente analisar bem, eu tenho um outro elemento aqui, só que ele é um elemento um pouco diferente, tá vendo que ele não é um input? É uma text area, é uma área grande para textos. Como que a gente faz isso? Do mesmo jeito, eu vou ter um label, que é o texto indicativo para essa caixa. No caso aqui, eu vou colocar MSG de mensagem. Aqui no texto, né, eu vou colocar o texto correto, que é o texto como eu quero que ele apareça. E logo aqui na sequência, eu vou colocar o meu componente text area. O name vai ser o mesmo do for, igual eu mostrei para vocês. E o ID também, MSG. A única coisa que eu vou fazer aqui para configurar, eu quero que ele tenha várias linhas. Por padrão, ele vai ter uma única linha, vai ficar igual um input, mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele tenha mais rows, mais linhas, pelo menos 5. Então é isso que eu quero de configuração para esse elemento. Vamos lá ver como é que ele ficou. Aí tá vendo que ele ficou um pouquinho mais alto? Perfeito, por enquanto é isso mesmo. Vocês estão vendo agora que esse elemento começou a vir para cá, tá vendo? Né? Ele vem até aqui no final.
Daqui a um pouco a gente vai fazer essas configurações e isso vai ser resolvido. O que falta para a gente colocar aqui agora são os dois últimos inputs, que são os botões. Então, eu tenho um input que não é type text. O nosso primeiro input ali é um input de submissão, que vai enviar os dados do formulário. Então, ele é um submit. E a gente vai ter um outro input que seria o cancelar ali, o que limpa, né, os dados do meu formulário, que é um reset. Perfeito, só isso eu já tenho os botões com as suas funcionalidades, mas para que aquele textinho dentro, não salvei, vamos lá, vamos salvar para ver como é que ficou por enquanto. Então ele tem aqui um enviar e um redefinir. Se não forem essas as palavras que eu quero que apareça, o que eu preciso fazer? Um value, vou colocar o primeiro valor aqui como enviar, vou colocar em caixa alta para ficar um pouquinho diferente, e o segundo value aqui eu vou colocar como cancelar. Perfeito. Então, se a gente olhar lá agora, tá vendo? Agora, aquele textinho, né, que a gente colocou ali nos values, né, são os textinhos que aparecem aqui pra gente. Então, o nosso formulário no HTML ele está construído e agora o que a gente precisa fazer é fazer a formatação disso para que ele fique mais bem estruturado, né, e melhor visualmente. Então, para isso, a gente vai lá para o CSS. Aqui em CSS, a primeira coisa que eu vou colocar, a gente nem precisa formatar isso, tá? Mas eu vou fazer uma formatação no form. Eu vou colocar aqui um background color branco. Então, eu vou pôr esse branquinho aqui mesmo, tá? Vamos ver se já dá para aparecer. Não é branco, não acabei colocando um cinza, né? Vou colocar o FFF, beleza, pronto. Agora a gente consegue ver aonde está o nosso formulário. Se a gente prestar bem, né, o nosso formulário ele está gigantesco. Eu coloquei esse fundo branco só para a gente visualizar esse formulário, só que eu gostaria que esse elemento de formulário ele fosse igual aos dos textos. Lembra que eu sempre estava limitando eles a 500 pixels? Onde é que eu faço isso mesmo? Não sei se vocês lembram, mas já tem um lugar que eu faço isso. Então vamos dar uma olhadinha aqui para cima, ó. Se a gente encontrar esse header, txt sobre, txt contato, o que são esses elementos? As áreas onde tem texto. Lembra que as áreas onde tem texto eu sempre limitava para que eles ficassem com 500? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou adicionar o meu formulário aqui também, fazendo com que ele reduza o seu tamanho. Vamos ver. Ó, já ficou bem melhor. Tá vendo que agora ele ocupa aquela mesma região? A gente tirar minha carinha daqui, ó. Se vocês olharem bem, ele está ocupando as mesmas dimensões daquela região de texto, tá? Então, perfeito. Então, eu já tenho um formulário ali um pouco mais de acordo com o meu layout. Ele já entrou num padrão ali do layout como um todo. E agora eu preciso fazer algumas outras formatações. Se eu quiser com fundo branco, eu mantenho esse background color. Se eu não quiser, eu posso modificar. E no nosso caso, eu não vou deixar esse fundo branco, né? Eu vou tentar deixar ele o mais parecido com o Figma o possível. Então, eu coloquei esse fundinho branco aqui só para a gente entender e visualizar ali, né? Entender como é que ele estava aparecendo. Vou vir aqui embaixo e vou tirar o form.